Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 239 e vamos seguir a partir de Jó, capítulo 23, que diz o seguinte: Então Jó respondeu: Até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada a despeito do meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação. Eu lhe apresentaria minha causa e encheria minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele me daria atenção. O homem íntegro poderia apresentar-lhe a sua causa. Eu seria liberto para sempre do meu juiz. Se, porém, vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Os meus pés seguiram de perto as pegadas dele, mantive-me no seu caminho sem me desviar. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Mas ele é soberano, quem o impedirá? Ele faz o que quer, executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros planos semelhantes. Por isso fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pela escuridão, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Jó capítulo 24. Por que o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? Porque aqueles que o conhecem não chegam a vê-las. Há os que mudam os marcos das fronteiras e apacentam rebanhos que eles roubaram. Levam o jumento que pertence ao órfão e tomam o boi da viúva como penhor. Forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a esconder-se. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres vão, empenhando-se em busca de comida. A terra árida dá alimento aos seus filhos. Juntam forragens nos campos e respingam nas vinhas dos ímpios. Pela falta de roupas, passam a noite nus, não têm com que se cobrir no frio, encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio da sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupas andam nus, carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro dos seus muros, pisam uva nos lagares, mas ainda assim sofrem sede. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer, e as almas dos feridos clamam por socorro. Deus, porém, não vê mal nisso. Aos que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela, nem permanecem nas suas veredas. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. No escuro, os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram, não querem saber da luz. Para eles, amanhã é uma densa escuridão. São amigos dos pavores das trevas. São, porém, como espuma sobre as águas. A sua parte da terra foi amaldiçoada, e por isso ninguém vai às vinhas. Como o calor e a seca depressa consomem a neve derretida, assim a sepultura consome os que pecaram. A mãe se esquece deles, os vermes se banqueteiam neles. Ninguém se lembra dos maus, a injustiça se quebra como árvore, devoram a estéril e sem filhos. E não mostram bondade para com a viúva, mas Deus, pelo seu poder, arranca os poderosos. Quando ele se levanta, a vida deles não está segura. Ele poderá deixá-los descansar, sentindo-se seguros, mas atento os vigia nos caminhos que seguem. Por um breve instante são exaltados, mas depois se vão, derrubados e colhidos como os demais, ceifados como espigas de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Jó capítulo 25. Bildade. Então Bildade de Suá respondeu: O domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem.
Seria possível contar os seus exércitos e sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode então um mortal ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o mortal, que não passa de larva, o filho do homem que não passa de verme. Jó capítulo 26. Jó, então Jó respondeu: grande foi a ajuda que você deu ao desvalido, que socorro você prestou ao braço frágil, belo conselho você ofereceu a quem não é sábio, e que grande sabedoria você revelou. Quem o ajudou a proferir essas palavras? Por meio de que espírito você falou? Os mortos tremem de angústia debaixo das águas, estremecem os que nelas vivem. Nu está o Sheol diante de Deus, e nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada, envolve as águas nas suas nuvens, e estas não se rompem sob o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, ao estender sobre ela as suas nuvens. Traça o horizonte sobre a superfície das águas, para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas dos céus estremecem, aterrorizadas por sua repreensão. Com o seu poder agitou o mar, com a sua sabedoria despedaçou Raabe, com o seu sopro os céus ficaram límpidos, a sua mão perfurou a serpente arisca. Veja só, tudo isso é apenas uma amostra das suas obras. Tudo que ouvimos dele são meros sussurros. Quem, no entanto, poderá compreender o trovão do seu poder? Jó capítulo 27. Palavra final de Jó aos seus amigos. Jó prosseguiu no seu discurso: tão certo como vive Deus, que me negou justiça, e o Todo-Poderoso, que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida, e o fôlego de Deus nas minhas narinas, os meus lábios não falarão maldade, e a minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, até a morte jamais negarei a minha integridade, manterei a minha retidão, nunca deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios, e os meus adversários como os injustos. Pois qual é a esperança do ímpio quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Ele terá prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu o instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então por que essa conversa sem sentido? Esse é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que os cruéis recebem do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, e a sua prole jamais terá comida suficiente. A epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão a sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele como uma enchente. De noite a tempestade o leva de roldão. O vento leste o leva e ele desaparece, arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate palmas contra ele com desprezo, e com assobios o expele do seu lugar. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 ao 24. Disso temos orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente no relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada escrevo a vocês que não sejam capazes de ler ou entender. Espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem se orgulhar de nós, como também nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu quis primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia,
e ao retornar de lá voltar a vocês, depois ser enviado por vocês à Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz irresponsavelmente? Ou será que faço os meus planos de modo carnal, dizendo ao mesmo tempo sim, sim e não, não? Todavia, como Deus é fiel, a nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele tem sido sim. Pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele dizemos amém, para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 1 ao 11. Por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês, pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Estava confiante de que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu escrevi com grande aflição e angústia, de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Se alguém tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas até certo ponto a todos vocês, sem ser demasiadamente severo. A punição que foi imposta a este pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado pela excessiva tristeza. Portanto, peço-lhes que reafirmem o amor que têm por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Salmo 41. Bem-aventurado aquele que tem consideração pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protege e lhe preserva a vida. Ele o faz feliz na terra e não o entrega ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustenta no seu leito de enfermidade. Na doença tu o restauras completamente. Eu disse, tem misericórdia de mim, Senhor. Cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Quando é que ele morrerá? Quando o seu nome cairá no esquecimento? Sempre que um deles vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Todos os que me odeiam se juntam e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga perversa o derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até um amigo íntimo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Tu, porém, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me, para que eu lhes retribua. Nisto sei que te agradas de mim. O meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Provérbios 22, versículos 5 e 6. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e, mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!